Oi, tudo bom? Hoje, sobre política, debate a transformação dos sentimentos e das relações humanas em mercadorias. Como esse comportamento está presente no nosso dia a dia? Datas comemorativas, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, são exemplos claros. Mas as relações entre seguidores e influenciadores também fazem parte desse universo. E afinal, de quem é a função de cuidar? Está na Constituição. O poder público é sim um agente de cuidado coletivo. No estúdio, vamos discutir o papel do Estado como agente cuidador. Estamos vivendo tempos em que o afeto virou mercadoria? Nossa equipe preparou uma reportagem para colocar este assunto no centro da discussão. E nesse processo, a rede de apoio é fundamental. Nossa equipe foi até a Casa do Idoso para conhecer o trabalho realizado por lá. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. Mercantilização do afeto, termo diferente, né, Dani? Pois é, gente, esse é o processo pelo qual os sentimentos passam a ser tratados como mercadorias. Isso acontece, por exemplo, nos presentes personalizados, naquelas declarações prontas. É a transformação do amor e do cuidado em produto. E isso está cada vez mais presente no nosso cotidiano, inclusive no ambiente digital. A tecnologia tem seus benefícios, né, Marvin, e facilidades também. Não tem como a gente falar o contrário e também não tem volta, mas é preciso ter cautela, né, gente? Aplicativos de relacionamentos, redes sociais. Não estamos aqui falando contra, mas é preciso tomar cuidado para não virar um verdadeiro capitalismo afetivo, não é mesmo? Onde que vai parar essa situação? É o que a gente vai entender melhor na reportagem a seguir. Essa é a rotina da Ana: responder mensagens nas redes sociais, gravar vídeos, criar conteúdo. Influenciadora digital, ela tenta sempre mostrar a vida real através do celular. Evita o uso de filtros e conversa abertamente com seguidores. Como eu mostro a parte também do meu emagrecimento, né, pós-parto principalmente, então eu sempre tento mostrar realmente tudo. Eu até mostro, às vezes, a bananinha, que é que eu falo que a bananinha, minha esteticista briga comigo, mas é a parte que fica em cima da cesárea. Então, as minhas seguidoras sabem literalmente, praticamente tudo que tem no meu corpo. Obviamente, na maioria das vezes, eu sempre tento pegar o melhor ângulo, evito usar filtro, porque eu sempre tento deixar o stories sem filtro nenhum. E tento mostrar o mais verdadeiro possível, porque eu acho que é isso que precisa. Se eu não tô bem, as pessoas sabem. Se eu tô feliz, as pessoas sabem. E assim a gente vai seguindo. Com 32 mil seguidores na conta do Instagram, ela recebe muitas mensagens diariamente. Para Ana, a troca com a comunidade é verdadeira e considera as seguidoras amigas virtuais. E aí acaba tendo essa troca bem legal. Eu tenho umas amigas online no digital. É bem legal. E esse contato é comum no mundo digital. Só que, diferente da Ana, não é todo mundo que consegue separar o real do virtual. Muitas vezes, as relações afetivas são moldadas com base em curtidas, likes, seguidores, matches e aplicativos. As redes sociais e os aplicativos de relacionamento transformam trocas emocionais em bens valiosos. Nessas plataformas, sentimentos e vínculos viram produtos e serviços que podem ser vendidos ou comprados. Esse conceito tem um nome, chamado mercantilização dos afetos. Mercantilizar o afeto é tornar um afeto além do que ele é de fato, mas tornar ele uma coisa, uma mercadoria, né? E atribuir valor de coisa e de mercadoria às relações humanas, como nós estarmos juntos aqui, ou num bar, ou num passeio, as coisas terem afetos ou trocas simbólicas dentro de um sistema de mercado, de compensação financeira. Nesse contexto, as pessoas e os sentimentos, como amor, amizade, carinho e cuidado, passam a ser tratados como mercadorias. As redes sociais seriam a prateleira e as pessoas os produtos. Ao rolar o feed, decidimos quem vamos validar, seja curtindo ou comentando uma foto ou vídeo, ou até parando de seguir uma pessoa.
Nós, como pessoas, estamos ali à mostra, né? É um produto. Nós selecionamos, adquirimos o que nós queremos, compartilhamos, curtimos, arquivamos, e o que nós não gostamos, nós descartamos, assim como as mercadorias. Segundo um relatório da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil é o segundo país do mundo que mais passa tempo em redes sociais. Média de mais de 3 horas e 40 minutos por dia por pessoa. Esse fenômeno provoca uma reflexão crítica. Quais danos isso traz para as relações humanas? Até que ponto a busca por afeto e conexão não se tornou parte de um ciclo de consumo? Nós temos mais de 500 mil afastamentos em saúde mental para o trabalho e outros 35% na maioria dos estados de aumento nas taxas de suicídio. Então, solidão, todo tipo de transtorno mental provocado pelo esvaziamento das experiências presenciais, né? Não que essa comunicação não seja importante, tanto que nós estamos falando a mais de aproximadamente 1.000 quilômetros de distância. Estamos aqui. Então, não é sobre isso, mas é sobre o excesso disso, né? Para o psicoterapeuta, a mercantilização dos afetos cria falta de sentido nas relações. A dica valiosa para criar pequenas doses de sentido e de vida em um mundo tão virtual é viver a vida real. Nós temos que criar para nós e para os outros pequenas doses de prazer diário. Seja fazer uma caminhada, fazer caminhada mesmo, sem o fone de ouvido e sem o telefone, fazer uma caminhada. Marcar um encontro com um amigo, com uma amiga, encontrar para conversar, não para ficar atualizando as redes na presença um do outro. Pequenas doses de prazer e de vida é uma maneira de criar uma fenda, uma brecha. E a Ana, que trabalha 100% com a internet, já segue essas dicas. Ela valoriza os momentos off com a família e os amigos, longe das redes sociais, para se conectar de verdade com as pessoas que ama. Quando junto eu e os meus amigos, a gente sempre brinca de imagem, ação, mímica, a gente tenta sempre estar ali, com os amigos, sabe? Porque é necessário pra gente viver o dia. As pessoas falam, você leva tão leve, eu falo que é porque eu tenho essas pessoas do meu lado pra tornar o real um pouco mais leve, assim, e deixar as redes sociais de lado. Viver mais com os amigos mesmo. Dani, é interessante perceber que isso acontece agora com uma frequência cada vez maior, como a gente disse, mas é um fenômeno antigo já, né? Já há algum tempo que essa prática de procurar ali no nosso comportamento um espaço afetivo para preencher com um produto, para os produtos ficarem mais próximos da gente, vem se repetindo com o tempo, né? Essa falta, né, Marvin? E aí sem a gente contar nos problemas, nos transtornos que vêm a partir disso, né? Então a gente precisa de fato, tomar muito cuidado e levar essa discussão para as rodas, né? E também cada vez mais cedo, não só para os adultos, né? Isso, exatamente. A gente ainda vai discutir bastante isso por aqui, mas agora sobre política faz o seu primeiro intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o Sobre Política e hoje o nosso assunto é o mercado do afeto. A gente já conhece bem essa dinâmica, simplificando um pouco, né, Dani? Na medida em que surgem novas necessidades, aparecem ali novos produtos e serviços também. Mas qual que é o papel do poder público como agente cuidador, né, Marvin? Afinal de contas, está na Constituição. São direitos sociais, a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, proteção aos desamparados. Para entender mais sobre isso, então, a gente recebe aqui no estúdio, gente, a professora de Serviço Social da Univap, aqui em São José dos Campos, a Débora Guedes. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Débora, quando a gente fala sobre o agente cuidador, né, o poder público nesse sentido, vai ganhando cada vez mais destaque nas políticas públicas esse assunto, principalmente aí um assunto que você domina bem com o envelhecimento da população, né? Que Sim. É real, a gente está vendo aí, felizmente, né? Mas a gente precisa também se preparar para isso. Sim, exatamente. Né? Essa palavra cuidado, agente cuidador, né, ela é bastante complexa.
E aí a gente pode pensar desde a perspectiva da assistência social, até em relação à saúde, até as prevenções, né, e oferecer instrumentos, cabe ao Estado oferecer instrumentos para que a população tenha, então, condições de fazer reflexões críticas, né, sobre a atualidade que ela está vivendo. Né? Então, essa questão do cuidado, por mais que perpasse também, tem um atravessamento na questão da assistência social, mas ela não pode se reduzir à ideia de assistência, né, de paternidade, de maternidade, mas também no sentido de oferecer instrumentos, oferecer informações, oferecer condições para que o público tenha autonomia, né, para tomar as melhores decisões. E na medida em que há um envelhecimento, como a Dani bem lembrou, e que a gente está comentando a respeito, também são atualizados esses processos, essas formas de enxergar o assunto, da mesma forma que pode acontecer para outros públicos também, outras faixas etárias, na medida em que há um entendimento ali, uma percepção daquele comportamento, passar a atender aquela demanda, como que funciona essa relação do problema, entre aspas, e o papel do poder público? A relação do agente cuidador com a pessoa 60 a mais, por exemplo, Isso. com as demandas da velhice, né? Então, também é um assunto muito complexo, porque como o envelhecimento é singular, as demandas que podem surgir a partir dessa faixa etária também são inúmeras, né? Tem questões que são comuns para todas as faixas etárias, como, por exemplo, prevenção de demência, prevenção de osteoporose, atualização, né, estímulo cognitivo, oferecer atividade física, informações para que essa população tenha uma boa alimentação, mas também tem aquela demanda 60 a mais, 70, 80 a mais, que precisa permanecer no mundo do trabalho, às vezes com condições indignas para poder fazer a complementação de renda das suas casas, às vezes das suas famílias, às vezes tem idosos e idosas, a gente agora está no mês das avós, né? Estamos chegando no dia dos avós e das avós, e tem avós e avós que não conseguem exercer somente a avosidade, né? Que é contribuir com a educação, oferecer, passar os legados para os seus netos, para as suas netas. Tem avós e avós que precisam assumir o papel de educadores e às vezes até, né, de ser aquele sustento da família, né? Então, nesse sentido, cabe sempre ao Estado, cabe à sociedade também, às instituições de poder, as grandes instituições e as famílias terem a noção disso, terem a consciência dessa situação, porque os idosos e idosas estão numa outra fase da vida, eles têm, assim, condições de serem cuidadores também, mas também, por estarem nessa fase da vida, eles também requerem vários tipos de cuidados. Sim, e aí a gente também precisa lembrar, né, desses agentes também, né, porque é preciso investir, né, investimento, capacitação também para que esses servidores, trabalhadores consigam, né, dar conta do recado. A gente precisa pensar nesse sentido também. Com certeza. Acho que eu acredito que esse é o maior desafio, mas também será uma das melhores soluções que nós teremos aí para um futuro próximo, né? De todas as profissões, em todas as áreas, terem na sua formação acadêmica ou até mesmo em uma educação continuada, uma atualização sobre as questões do processo de envelhecimento. Né? Não dá para romantizar a questão da velhice, né? Tratar como idosinho, a idosinha, que bonitinho, aquele cabelinho branco. Não, né? Não é esse o lugar das pessoas idosas, mas também não dá para a gente fazer vistas grossas, fazer de conta que essa demanda não está aumentando, nós seremos um país cada vez mais longevo, né? E aí isso requer informação, atualização, formação. Então, é possível desenvolver habilidades para termos uma velhice um pouco melhor, para convivermos com as diferentes condições das diferentes pessoas idosas e para aprendermos a cuidar de pessoas idosas também. E Débora, aqui no Sobre Política a gente tem a participação da população, justamente para entender, perceber como as pessoas enxergam esse assunto, né? O que a população entende
como agente cuidador, vê o papel do poder público como cuidador. Vamos conferir? Vamos lá. Na sua opinião, qual é o papel mais importante do poder público no cuidado com a população? O que eles devem fazer para cuidar da população? Mais segurança. Que a gente não tem segurança nenhuma. Educação. Eu acho que educação em primeiro lugar, porque eu acho que o povo está completamente solto, perdido por aí, né? Depois vem segurança, condições de bom trabalho, saúde, enfim. O que você acha, Débora? A forma como as pessoas enxergam esse assunto está dentro do escopo desse papel ou tem um desequilíbrio ali, um desalinhamento? Não, está completamente correto, dentro né? do escopo desse papel, né? E eu diria que não somente para as pessoas idosas, mas essa é uma sensação relatada por pessoas, né, de todas as faixas etárias, né? E é, assim, uma sequência de situações, né? E que, de fato, cabe ao Estado. O Estado, ele existe, eu diria que um dos maiores papéis, né, do Estado é realmente esse de oferecer cuidado, né, de ser um agente cuidador, protetor, incentivador da população, né? Esse é um dos principais papéis do Estado, né? Se a gente olha ao longo da história, o Estado ele é criado para isso, para proteger a população, para proteger os cidadãos e as cidadãs, especialmente, prioritariamente, aqueles que dele mais precisam, né? Então, cabe sim ao Estado oferecer segurança para que essa sensação de segurança, ela realmente aconteça, né? Essa sensação de insegurança, esse medo, essa preocupação, né, ela não é criada de uma situação que não existe, né? Ela não é fantasiosa. De fato, os números, os indicadores do IDH aqui da nossa região e de todo o país nos apontam, e eu diria até do mundo, né, nos apontam para essa insegurança sobre o dia de amanhã, para todas as faixas etárias, em todas as condições. Em relação ao trabalho, você não sabe se amanhã o seu emprego está garantido, né, você não sabe se amanhã você vai ter garantia de saúde, de uma cirurgia, caso você precisa de um transplante, de algo assim, né, nem para você, nem para sua família, né? Então, a sensação de insegurança, ela é em todos os sentidos, né, para além da questão do crime, né, também e principalmente, né, as pessoas andam pelas ruas segurando as suas bolsas, né, ficam sempre inseguras com quem passa por perto, né, que também é uma outra discussão que a gente poderia fazer, porque envolve questão de gênero, questão de etnia, questão de classe social, mas é papel do Estado, né, um dos principais papéis, oferecer e garantir de fato que essa segurança exista, e a partir desse momento, a partir dessa situação, a sensação de segurança, ela também vai acontecer. Sem dúvidas. Débora, obrigada, viu? Eu que agradeço, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Perfeito. Bom, sobre política vai para uma rápida pausa, mas daqui a pouquinho a gente está de volta, né, Marvin? Exatamente, ainda tem bastante coisa para a gente falar dentro desse assunto muito amplo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Sobre Política. Hoje o nosso assunto é a relação entre produtos e afeto, né, Dani? É isso, Marvin. E um assunto recente que ganhou destaque foi o crescimento do mercado de bebês reborn, né? Bonecos ali hiperrealistas que imitam recém-nascidos, gente. E eles chamam a atenção não só pelo impacto econômico, mas também pelas questões emocionais envolvidas. Para além do colecionismo ou da arte, a adoção desses bonecos por adultos revela também dimensões do nosso comportamento que vão além da perda e também da busca por vínculos. Nós ouvimos uma pessoa para explicar um pouco mais dessas conexões emocionais. Dá uma olhada. Nossas relações não são mais naturais, porque as nossas necessidades naturais não estão mais em jogo. A necessidade de consumo, que é uma necessidade construída, artificial, ela evoluiu, né, de forma que a própria natureza humana agora vê como necessidade algo que não é natural ao seu ser, coisas artificiais.
o artificial se sobrepõe ao natural. A gente pega essas realidades virtuais, dos óculos virtuais, que elevam a experiência, né, do videogame para uma dimensão ainda mais profunda. Tudo isso abre possibilidades inúmeras, né, para a natureza humana, né? Então a gente pode analisar, sim, possibilidades positivas, mas também sempre com um olhar crítico para entender o quanto que isso também está nos afundando ainda mais nessa condição que nos afasta de nós mesmos, que nos afasta do outro, que nos afasta da nossa condição primeira, que é sermos sociais, coletivos, sermos comunicativos, né? E diante dessa relação cada vez mais próxima entre emoções, produtos e serviços, né, Marvin? Há quem encontre alternativas. As redes de apoio são um exemplo disso. Iniciativas como grupos de convivência comunitária, coletivos de cuidado ou apoio emocional. Exatamente. Elas são fundamentais para garantir segurança, afeto, e a nossa equipe foi a Casa do Idoso, que é uma rede de apoio do poder público. Vamos ver o que eles encontraram por lá? O seu Moacir mora com a família, mas passa o dia todo aqui, na Casa do Idoso de São José. Uma alternativa para que ele não fique sozinho durante o tempo em que os filhos estão trabalhando. Porque eu sou muito sozinho, sabe? Eu sou muito caseiro. Então, eles querem que eu saia, que eu faça reuniões, né? Mesmo caso da Dona Maria. Os filhos podem trabalhar tranquilos por saberem que a mãe está num local seguro, recebendo carinho e socialização. Eu não posso ficar em casa, não. Ele não deixa. Só o sábado e o domingo, porque não está aberto aqui. O programa que o seu Moacir e a Dona Maria fazem parte é o Centro Dia. Ele oferece um espaço para que os idosos que moram sozinhos ou com a família passem o dia por aqui. São idosos, né, com semi-autonomia, né, que eles têm alguma mobilidade reduzida, mas que são ainda independentes, com atividades, oficinas, profissionais em várias áreas, né, que dão todo o suporte que esse idoso precisa. Para aquelas famílias que não têm com quem deixar os seus idosos, que muitas vezes não tem como pagar um cuidador, ou não tem dentro da casa uma estrutura adequada para que ele possa ser assistido, né? Muitas vezes ele fica em solidão, não tem com quem conversar, e na Casa do Idoso, dentro desse programa Centro Dia, né, ele tem toda uma ressocialização, uma integração. O Centro Dia está presente nas 4 unidades da Casa do Idoso de São José. Para participar, o idoso precisa já ser atendido pelo CREAS e se enquadrar em alguns critérios de assistência social. Vai ter uma avaliação sócio, né, assistencial, e aí essa pessoa é encaminhada por uma fila, que hoje, graças a Deus, até que não é tanto, né, numa das nossas 4 casas, de acordo com a área de abrangência aonde a pessoa reside. O Centro Dia oferece auxílio não só aos idosos, mas também às famílias. É um exemplo de rede de apoio oferecido pela Prefeitura. Mas outros tipos de redes de apoio, muitas vezes informais, também têm ganhado espaço na rotina dos brasileiros. Segundo esse sociólogo, esses grupos são criados por pessoas que têm algum tipo de demanda em comum, como, por exemplo, as mães solo. A vivência em comunidade e o compartilhamento das experiências podem ajudar a evitar uma série de problemas. E antes nós não tínhamos o poder público, né, por meio do Estado, garantindo a essas mulheres espaços públicos para que elas pudessem deixar os seus filhos. Então elas sempre contaram muito com o apoio das vizinhas, das amigas, do grupo de família, de um pouco de grupos mais ampliados. E hoje esses grupos de apoios continuam sendo cada vez mais necessários em função de que na vida contemporânea moderna nós temos ainda 24 horas, porém essas 24 horas elas são constituídas de cada vez mais afazeres. Ainda segundo o especialista, o fator principal para que essas redes de apoio existam é a solidariedade. Elas se dão literalmente pelos vínculos de solidariedade que esses indivíduos vão se estabelecer um com o outro. É isso que vai dar a base de sustentação.
E à medida em que elas vão constituindo estruturas necessárias para que essas redes de apoio elas possam coexistir, elas vão buscando, pela livre iniciativa, sistemas para constituir essas estruturas, como festas que possam dar arrecadação de fundos para elas constituírem essa estrutura de trabalho, buscando apoio com outras instituições para que elas possam continuar a existir o seu trabalho. Mas mesmo com mais redes de apoio sendo criadas, é importante que o Estado continue provendo apoio a todas as pessoas. O Estado continua sendo ainda o grande responsável por dar a estrutura necessária para que todas as pessoas possam ter uma rede de sustentação para poder viver com dignidade. Mas também nós sabemos que há condições em que o Estado não vai conseguir agir em determinado momento, em que o espaço, né, para que eu possa ter esse apoio, por vezes fica um pouco mais distante ou fica um pouco mais burocrático. Então, é necessário. Então, nós, como sociedade, temos que estar cada vez mais interligados numa condição mesmo de pensar a sociedade dentro de um conjunto de ideias em que o outro também, seja ele quem for, na condição que for, merece a atenção de todos. Tá aí, então, né, Marvin? A gente falou ao longo do programa de várias alternativas e a Casa do Idoso, como a gente viu nesta reportagem, também é uma delas, né? É claro que ainda sempre tem o que melhorar, mas a gente também não pode deixar, né, de enaltecer esse trabalho. A gente vê não só para quem frequenta, mas para toda a rede, para os familiares também, eles são afetados, né, com esse trabalho. Com certeza. E a gente vê essa dinâmica de ajuda, de alternativas em outras idades também. Às vezes, por exemplo, os pais que combinam cada dia ou cada semana, um deles levam todos os filhos para a escola. São formas, né, que a gente encontra no dia a dia, que as pessoas encontram para economizar dinheiro e também para conseguir atender a todas as necessidades dessa nossa vida corrida, né? Sem dúvida, essa convivência em comunidade que é fundamental, né? Não dá pra gente abrir mão, fugir, é necessário. Sem dúvida. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje sobre política. Termina por aqui. Se você quiser rever esse programa, é só nos acompanhar lá pelo YouTube. É o youtube.com/TV Câmara SJC, mesmo endereço das nossas redes sociais, @TV Câmara SJC. Tchau, tchau. Até mais, gente.